começando mais uma temporada do Sociedade em Ação aqui na nossa Vale TV. Eu sou Jordana Eutz e junto contigo nesta temporada vamos conhecer pessoas engajadas em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios a presença ilustre de Gilmar Dalla Rosa, que é presidente da Horta Comunitária Joana de Ângeles, aqui do município de Novo Hamburgo, e veio falar um pouquinho mais do trabalho que ele e outros voluntários realizam em prol da nossa comunidade. Gilmar, muito obrigada pela tua presença, nosso primeiro convidado aí desta nova temporada do Sociedade em Ação. Muito feliz por te receber aqui hoje. Obrigado, Jordana. Obrigado, Vale TV. É uma honra poder estar aqui, poder contar um pouquinho da horta, né, do voluntariado. Pra gente numa é uma época que todo mundo precisa. É verdade, falou bem a verdade. Numa época que a gente precisa de pessoas generosas, assim como vocês, assim como o trabalho da horta. Para começar, para o pessoal começar a entender de tudo que a gente está falando, eu quero saber o que é, onde fica, qual o trabalho da horta e quem pode ir na horta. Muito bem. Horta Comunitária Joana de Ângeles é uma OSIP, Organização Social de Interesse Público, né, situada no bairro Rondônia, Rua João Pedro Schmidt, 180, ali logo atrás da Comusa. Né? Ela tem 30 anos, foi fundada em agosto de 1990, por aí, 90, né? 90, fez 30 anos ano passado, né? Então foi 90. Atende pessoas em situação de rua, atende famílias em situação de vulnerável do bairro Rondônia. Aí quando eu falo família, eu estou falando a família, incluindo as crianças também, né? Pai, mãe e crianças. Perfeito. E quem pode ir na horta? Existe uma visitação na horta? Dá para ir pegar muda na horta? Como funciona? Bom, a horta, por ser comunitária, ela é um projeto aberto, né? Então ela tem uma estrutura organizada, evidentemente, ela tem toda uma sistemática, né? Todas as pessoas são bem-vindas, né? Aos sábados a horta é aberta ao público, né? Onde a gente tem um armazém, onde a gente comercializa as hortaliças, enfim, os legumes que são plantados na horta, né? Hoje é uma horta orgânica, inclusive nós ganhamos um prêmio agora do Lions, né? Como prêmio sustentável. Né? Ai, que bacana. Também estamos concorrendo no Bom Exemplo, né? Como sustentável, né? E então, aos sábados é aberto, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas. Qualquer pessoa pode ir lá. Agora, na pandemia, a gente tem todo o protocolo, né? Os cuidados, enfim, né? Então, a pessoa pode ir lá para comprar, pode ir lá para fazer uma visita, é uma visita guiada, para entender o projeto. E aí, no final da visita, ela poder, quem sabe, se voluntariar. Né? Dizer assim, olha, eu gostei daqui, eu quero trabalhar. Bom, aí depois tem um processo, né, do voluntariado, preenche uma ficha, tem um estágio de 90 dias, onde ele tem alguns procedimentos a cumprir. Se no final dos 90 dias ele gostou do que ele viu, gostou do trabalho, o líder dele aprovar ele como voluntário, então ele vai poder... Ele tem uma cerimoniazinha simples, ganha um boto, enfim, usa a sua camiseta e passa a participar daí dentro dos horários de disponibilidade que ele tem. Muito bacana. E tu falaste uma palavra que é sustentabilidade. Algumas pessoas não sabem muito bem o significado. O que é sustentabilidade? É só separar o lixo? Como funciona? Qual o trabalho de vocês? Qual a importância desta horta para a sustentabilidade da nossa cidade? Sustentabilidade é muito amplo, né? Sustentabilidade é eu começar me cuidando, né? Cuidar da minha saúde, cuidar dos meus pensamentos, né? Ter boas ações, né? A separação do lixo, né? É um pedaço, né, importante, mas não é o todo, né? Hoje na horta a gente tem um projeto chamado Lixo Zero, onde a gente procura então separar tudo, consumir o mínimo possível daquilo que é oferecido, né, tanto da indústria quanto da própria natureza, e fazer voltar, né, fazer a logística reversa. Então, se eu usar um plástico, eu vou separar, vou limpar para reciclar. Se eu sobrou
sobrou uma casca de banana, sobrou, né, uma casca da batata, eu vou compostar isso, né, e vou colocar de volta na terra para ela fazer o ciclo de novo e voltar a ser uma verdura, voltar a ser um legume. E é uma palavra muito importante e muitas pessoas não sabem o real significado. É muito bonito quando se fala que começa com a gente, né? Para com a gente. E aí sim a gente pode passar para com o próximo. Então não é só separar o lixo. O trabalho de vocês mostra muito sobre isso. A gente pensa em horta, a gente já pensa no verde, na sustentabilidade. E o verde também, ela é uma cor de esperança, uma cor viva, né? E esse é o trabalho que vocês passam para as pessoas através da horta, esperança, generosidade. E eu quero saber, com este trabalho, quais as ações que vocês realizam nesses já 30 anos de trabalho? Bom, primeiro eu queria falar uma frase que tem, quando você entra na horta, tem uma frase lá que é o nosso propósito, né? Que é, através da caridade, auxiliar na transformação integral do ser humano. Que bonito. Então começa a sustentabilidade por aí. Nós entendemos que um ser sustentável é aquele que se cuida e aquele que cuida dos outros. Perfeito. E aquele que cuida da natureza. Porque nós somos parte, né? Embora muitas pessoas não entendem que nós somos parte, né? Nós somos um pouco de terra, um pouco da água, um pouco das árvores, um pouco dos irmãos que estão no nosso lado, e que a sustentabilidade significa um equilíbrio total de tudo. Então a gente trabalha muito nisso, né? Hoje a gente tem vários projetos, tem projetos com pessoas em situação de rua, tem projetos com famílias e tem projetos com crianças. Vários segmentos. Vários segmentos. Né? Agora então, eu quero saber, pode, por favor. O primeiro projeto, né, o projeto que nos levou até a horta, né, porque a história da horta começa há 30 anos, né, com o Centro Espírita Fé, Luz e Caridade, que pede o terreno para a prefeitura para plantar e dividir entre as crianças, né, numa forma de evangelizar as crianças já na terra, entendendo os valores da terra, enfim. Depois ela se transforma no OCIP, tem o auge nos anos 2000 a 2010, depois com a crise do país, as verbas reduzindo, ela chegou em 2016 quase na iminência de fechar. Nós tínhamos um grupo de 18 pessoas que foi criado um projeto chamado Rango Solidário, onde nós levava a marmita para as pessoas em situação de rua. Um membro do nosso grupo, não lembro quem, falou, olha, a horta comunitária pode ter um lugar para nós cozinhar, porque a nossa cozinha estava pequena, né? Sim. Nós chegamos lá em outubro de 2016 para pedir um espaço e a presidência, na época, disse que ela ia encerrar as atividades, porque não tinha mais voluntário, não tinha mais verba. E nós decidimos, então, abraçar a causa. Criamos um procedimento de planejamento estratégico para 10 anos, né? Estruturamos a horta em 6 pilares, que a gente chama dos pilares de sustentação da horta, onde cada pilar tem o seu planejamento, tem as suas ações, tem o seu grupo de trabalho, né? Então, pilar ambiental que cuida do chão, pilar patrimonial que cuida dos prédios e das máquinas, pilar social que cuida de tudo que é assistencial, pilar educacional que cuida de tudo, a psicologia, o esporte, as oficinas, né? O pilar administrativo que cuida do óbvio, né? Contabilidade, o financeiro, né? E o pilar espiritual, né? Bacana. Que é a liga, vamos dizer assim, de todos os pilares, que cuida porque ali a gente tenha bons procedimentos, boas conversas, né? Perfeito. Oração antes de começar a trabalhar, sempre, isso é muito importante, né? Perfeito. Então, essa é a estrutura que a gente montou em 2016, no finzinho, e em 2017, então, nós assumimos, começamos um processo de reconstrução, que antes da pandemia, né, nós já estava com 200 e poucas crianças, né? No futsal, em convênio com o JR, que é uns parceiros bem importantes nossos, né? Sim. Mais em torno de 80 atendidos na psicologia e psicopedagogia. Então é muito mais do que a gente pensa, que é apenas
uma horta em si, né? Literalmente uma horta, é muito mais do que plantar e colher apenas alimentos, né? É muito mais do que isso. Exatamente. E tu falou ali de 2016, 2017, eu quero saber como tu chegou até a horta, onde inicia, então, o teu trabalho com a horta e qual a tua contribuição para este coletivo, sendo presidente agora da horta comunitária. Eu entrei pelo rango, né? Então, o rango solidário. Perfeito. Isso que eu falei. E nós iniciamos o trabalho com 18 pessoas, né? Hoje nós somos em torno de 600 pessoas, né? Nossa. 600 voluntários, né? Claro que bonito. tu tem voluntários que contribuem somente financeiramente, tem voluntários que contribuem somente com o trabalho, tem voluntários que contribuem com o trabalho e também financeiramente, né? Então, eu, na verdade, sou um voluntário que estou presidente. Então, assim que a gente sempre se apresenta. Por quê? Perfeito. Porque nessa estrutura que nós montamos, com os 6 pilares, cada líder tem as suas responsabilidades. Embaixo de cada pilar já tem uma estrutura, né? Vamos dizer assim, de cada 10 horas que eu passo na horta, eu passo 9 como voluntário, executando efetivamente trabalhos manuais, né? Uma como presidente. Por quê? Porque as coisas funcionam, as pessoas sabem do que tem que fazer, né? Tem suas equipes trabalhando, então é muito legal, né? É uma construção coletiva de verdade. Perfeito. A gente está falando de ações, eu quero saber quais os horários que estão, então, desses serviços à comunidade e quais outros entes que participam, então, deste trabalho da horta comunitária, antes da gente dar uma olhada nas imagens do trabalho de vocês. Pode falar para mim, então, um pouquinho dos horários de serviço neste momento de pandemia que a gente está vivendo, como está funcionando? Bom, no momento que o governo decretou o lockdown lá no início, em março de 2020, nós decidimos que nós não iríamos fechar a horta. Por questões óbvias, né? Que seria dos moradores, das pessoas em situação de rua, sem alimento? O que seria das famílias agora, as famílias sem aquele bico, né? Sem aquele trabalhinho de catar, ou aquele trabalhinho de cortar grama, de fazer uma elétrica, o medo, né? Então nós criamos procedimentos, né? Criamos a estrutura verticalizada, vamos dizer assim, fechamos o portão, passamos a atender as pessoas no portão, só acessava pessoas para buscar a sua cesta básica, para ter todos os atendimentos presenciais, como futsal, atendimento psicológico, a gente suspendeu. Passou a fazer algumas atividades onde os voluntários fazem o atendimento das crianças nas suas casas, com várias dinâmicas, né, para não perder o vínculo. Mas todas as atividades de grupo elas foram suspensas e nós continuamos trabalhando com atividades que não tinha como parar. Né? Então, evidentemente, com toda a segurança possível, né? Tanto que nós, até o momento, graças a Deus, não tivemos nenhuma contaminação dentro da horta. Que bom. Por todo o trabalho que se faz, né? Muitas vezes, algumas pessoas menos esclarecidas se recusam a máscara, né? Sim. Usa aquela máscara para baixo, né? Então, tem todo aquele trabalho de educação, de esclarecimento que a gente continua fazendo. Perfeito. Falando de esclarecimento, a gente está aqui sem máscara, como tu falaste em máscara, porque a gente está numa distância maior que 2 metros, então tá tudo bem, a gente está seguindo os protocolos de saúde. Falando então das ações, a gente pode ver agora algumas imagens das ações realizadas por vocês. Por favor, as imagens na tela pra gente, Alisson. Dos eventos, quero que tu fale um pouquinho para mim então, do Rango Solidário, da Pegadas Luminosas, Cabelos ao Vento, Brechó Solidário, dessas ações destinadas a ajudar a comunidade. Como a gente está vendo aí as imagens, tu pode comentar aí um pouquinho pra gente. A gente está vendo uma imagem da doação do IBETEC, né, de alimentos. O IBETEC, eu não posso citar todos os parceiros que são muitos, né? Mas o IBETEC é um grande parceiro nosso. Ele faz coleta de alimentos, aí está uma foto que a gente foi buscar os alimentos. Os alimentos são destinados para o Rango Solidário. Né? Vocês então, mesmo fazem as marmitas. Nós mesmos. Então, o Rango Solidário é um projeto que tem 6 anos, ele está bem antes que nós estávamos na horta. Aí tem uma imagem de uma festa das crianças, né? Organizada antes da pandemia, presentes, né? Em torno de
300, 400 crianças, porque no Natal e no Dia da Criança a gente acaba atendendo a família inteira, mesmo que a criança não esteja no projeto, o irmãozinho vem, muitas vezes tem o primo que está na casa, vem, então vai junto, todo né? mundo vai ter o seu presentinho lá no dia da... Também a grande maioria dos presentes doados, aí foi uma ação que a gente fez no ano passado, que era troque 1 quilo de alimento por uma plantinha, por uma muda. Várias ações. Né? Aí tem a imagem da horta, né? A plantação. Coisa mais linda. Né? A Alice aí colhendo beterraba, né? Aí uma salada com punks, né? As não convencionais comestíveis, né? Que legal. Em cima da salada, que tem bastante lá também. Tem na horta também. Mas sim, tem mais uma imagem da horta, né? Aí também, uma criança veio trazer o alimento, né? Está recebendo a sua plantinha. Que falando em crianças agora, as sementes de Joana, eu quero saber um pouquinho deste projeto. Esse é um projeto de crianças na terra. Então, assim, elas vêm na horta, né? Ou vinham, né? Antes da pandemia, aos sábados, né? Aonde tem uma área da horta destinada para elas, né? Onde elas estão fazendo uma agrofloresta, que é um assunto que tem a ver com sustentabilidade, onde elas plantam, cuidam e colhem e levam para casa. Levam para casa. Então tem todo um procedimento. Elas aprendem a fazer a compostagem, a separar. E agora na pandemia, a cada 60, 90 dias, elas recebem um kit. Elas vêm na horta, pegam o seu kit com sementes, com mudas, plantam nas suas casas e fotografam e mandam as fotos. Então, os Sementes de Joana, ele está ainda funcionando, né? Meio que remoto, mas está funcionando. A gente espera que possa voltar presencial, porque as crianças estão reclamando muito. Estão com saudade. Muito. E é muito bonito o trabalho de vocês, porque ele vai desde a criança, ele já começa a educar a criança, a sustentabilidade, a consumir produtos orgânicos, a fazer a compostagem. E aí a gente vai também às pessoas mais necessitadas em situação de vulnerabilidade social, com o rango solidário, as ações também que eu vi que vocês cortam cabelo, fazem arrecadação de roupas. Então, que nem eu falei, é muito mais, gente, do que a horta em si, né? É muito mais do que colher um alface, colher uma beterraba, é colher a solidariedade, a empatia, conhecimento. E é isso que encanta o trabalho de vocês, assim, arrepia na gente. É um trabalho muito bonito e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo agora vai ter vontade de participar, assim como confesso que eu já estou com vontade de participar, de ir lá conhecer, visitar. Quem sabe nós aqui da Vale TV fazer uma reportagem especial, mostrando a horta, seguindo todos os cuidados e mostrar mais para o pessoal do que é esse trabalho. E assim como eu, acho que tem gente que quer saber se qualquer pessoa pode ser voluntário. Como que faz para participar, para ser voluntário? Perfeito. Então, para ser voluntário, primeira coisa, visitar o espaço. Conhecer. Agora, com a pandemia, a gente está com visitas reduzidas. Então, assim, 3, 4 visitas por dia. Por dia. Né? No máximo 3, 4 pessoas, para não aglomerar. Com máscara, evidentemente. Quando a pessoa entra hoje na horta, já tem lá uma máscara. Se a pessoa vier sem máscara, ela vai ter que usar. O álcool gel, enfim, todos os cuidados. Né? Visitou o espaço, gostou, preenche a ficha de voluntário. Preencheu a ficha de voluntário, ela é convidada para uma integração que a gente faz, onde é explicado toda a estrutura da horta, os direitos, os deveres. Né? Por quê? Porque, bom, passou isso, ela vai para 90 dias, ela é obrigada a participar no mínimo 2 vezes por mês em atividade, nos primeiros 90 dias. Gostou, o seu líder aprovou, ela ganha um bottom, veste a camiseta verde, né, que eu não consegui usar hoje a verde aqui, veste a camiseta verde, e a partir daí ela escolhe um pilar e ela vai poder participar o tempo que ela puder. Perfeito. Então, assim, eu só tenho 1 hora por mês. Serve? Serve. Desde que aquela hora que você botou o seu nomezinho ali, tu vai estar aquela hora lá e vai cumprir aquela tarefa. Por quê? Porque mesmo que é uma atividade voluntária, eu tenho os atendidos. Então, por exemplo, o rango solidário,
os cozinheiros do Rango Solidário, eles têm que estar na horta domingo às 6 da manhã. Não interessa se é Natal, se é Páscoa, se é Ano Novo, se está chovendo, se está 0 grau. Comprometimento. Né? Por quê? Porque às 7h30, 15 para as 8, o grupo que vai levar a comida para as pessoas em situação de rua, eles têm que estar saindo para poder ir lá e fazer a entrega. Né? Se eu sou encarregado essa semana de colher o alface, a rúcula, para colocar no armazém para vender, eu tenho que estar às 7 da manhã, porque às 8h30, quando abre o armazém, né, tem que estar abastecido, o cliente chega, vai pegar a sua alfacezinha colhida na hora. Perfeito. Então, esse é o processo. Ah, eu quero ser voluntário, mas eu não tenho tempo para trabalhar. Ok, vai ser voluntário, eu quero contribuir mensalmente com um valor financeiro, eu quero contribuir com X quilo de comida, também serve. Também uma forma de ser voluntário. Também é uma forma de ser voluntário. Mais ou menos quantas pessoas são atendidas, são beneficiadas com o trabalho de vocês mensalmente ou anualmente? Porque essas ações, mesmo em tempos de pandemia, elas continuam acontecendo, que nem tu falaste, não dá para parar. Sim, as pessoas têm que comer, né? Quantas pessoas mais ou menos são atendidas pela horta? Nós, antes da pandemia, se nós considerarmos cada pessoa, mesmo que seja a mesma pessoa, né? Nós estávamos fazendo em torno de 3.000 atendimentos por mês. Nossa. Né? Que eu conto assim, por exemplo, a criança que vem no futsal, na segunda-feira eu conto uma vez. Por quê? Por que eu conto uma? Porque eu tenho que estar com a quadra limpa, eu tenho que ter o lanche dele pronto. Aí ele volta na quarta-feira, eu conto ele de novo. É a segunda vez que eu tenho que fazer o lanche, que eu preciso atender. Claro. Né? Então dava 3.000 e poucos atendimentos. Né? Nós tínhamos 220 crianças atendidas, em torno de 100 pessoas em situação de rua, que recebem todo domingo a marmita e um café da manhã com um pãozinho, né? Algumas vezes o pão próprio feito na horta, né? Que a gente também faz pão lá. Nós temos hoje 125 famílias cadastradas, que são as famílias das crianças, né? Destas, 60 recebem uma cesta básica mensal, que antes da pandemia, para receber a cesta básica, ela precisava fazer uma atividade por semana na horta, né? Uma atividade de qualificação dela, né? De conversa, de tricô, aprender a fazer sabão, aprender a separar o lixo. Por quê? Porque a gente não quer ficar fornecendo cesta básica a vida inteira. A pessoa tem que ter a sua independência e tem que fazer a sua independência. Sim, com certeza. Né? Eu vou contar uma historinha curta para ti. Por favor. São duas irmãs que moram perto da horta e elas são recicladoras. E elas fizeram o curso de sabão. Né? E um dia eu fui levar um reciclado lá e cheguei lá, tinha uma placa. Vende-se sabão. Ai, que linda. Pensa nisso, né? É Muda a vida da pessoa. É emocionante. Por quê? Porque uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma, hoje ela começou a catar óleo, né? O óleo de cozinha, está fazendo sabão e está fazendo sua renda. Que bonito. Quer dizer, amanhã ou depois, eu tenho certeza, se ela conseguir ampliar aquela fábrica de sabão, ela vai chegar na horta, como muitas famílias chegaram, e falaram assim, ó, eu não quero mais a cesta básica, porque conseguir. Deixa para o outro, Deixa né? para o outro. Deixa pro outro. E vai Isso que é muito multiplicando também, né? As boas ações vão multiplicando. Ela passou pela horta, foi super bem acolhida com vocês e agora essa boa ação vai continuar se multiplicando em outras pessoas, né? É plantar a sementinha também, né? Isso é muito especial. Né? E quando a professora da escola vem lá e fala assim, olha, o aluno tal, que era revoltado, que falhava a aula, que ninguém podia com ele, depois que ele começou a ter um atendimento psicológico na horta, é outra pessoa. Não mata a aula, tem vindo sempre, tem melhorado o relacionamento com os colegas, né? Isso tudo é muito legal. Quando uma pessoa sai da rua, né? Nós temos um caso real lá, assim, o Antoninho morou 15 anos na rua, hoje ele é funcionário da horta. Um pedreiro de mão cheia, né? Outros que voltaram para suas famílias, né? Então, assim, tudo isso tu vê que o trabalho ele tem fundamento de existir.
ele tem fundamento, né? Porque, como diz o propósito, né, nós não vamos transformar ninguém, nós vamos auxiliar na transformação. E a gente sabe também que, por mais esforço que a gente possa fazer, vai ter pessoas que elas vão permanecer na rua, que elas vão permanecer naquela vida de não querer aprender nada, de levar, né, ser sustentado por alguém, ok. Mas isso é uma decisão dela. Mas a nossa, de tentar auxiliar, nós vamos fazer. Isso que é o importante. E fazem há 30 anos maravilhosamente bem. Um trabalho, assim, ó, referência para muitas pessoas, até amigas minhas que já participaram, sempre comentaram super bem. E eu desejo todo o sucesso, mais sucesso para o trabalho de vocês. Então, quem quiser doar, ser voluntário, para começar, se inscreve. Tem rede social, a Horta? Tem redes sociais. Passa para o nosso pessoal, então, Facebook, Instagram. Sim, eu não vou saber de cor aqui. Não, mas acho que ó, se pesquisar por Horta Comunitária, Joana de Ângeles, encontra no Insta e no Facebook. Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem o nosso site, né? Dá uma ligadinha, vai lá, primeiro conhece, que nem o Gilmar falou, conhece a Horta, o trabalho, todas as ações que são infinitas ações. Tu volte outra vez para falar das outras ações aqui com a gente. Então, seja um voluntário. Se não pode disponibilizar uma parte do teu tempo, uma doação em dinheiro, alimentos, brinquedos para as crianças, roupa no inverno, porque muitas pessoas em situação de muita vulnerabilidade social são atendidas pela Horta. Então, toda doação, toda união é bem-vinda e toda a união faz a força. Gilmar, muito obrigada pela tua presença. Eu adorei saber um pouquinho mais da Horta. Sei que tem muito mais ainda para a gente saber, conhecer, descobrir. E desejo novamente de coração que vocês continuem esse trabalho por muitos mais 30 anos. Jordana, obrigado. Imagina. Obrigado à Vale TV, obrigado ao Rodrigão aí, que sempre tem as portas abertas para nós. Foi uma alegria estar aqui e espero que a gente possa cada vez mais alcançar mais voluntários, porque a demanda não deixa de crescer. Ela cresce muito mais a demanda do que as próprias doações, né? Então a gente precisa de mais doadores, de mais voluntários para poder estender os braços um pouco mais, que tem muita gente precisando. Muito Ainda obrigado. mais neste momento de pandemia, então, seja um voluntário da Horta Comunitária Joana de Ângeles. O Sociedade em Ação desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te encontro semana que vem para mais um bate-papo super legal com pessoas engajadas em fazer o bem pela nossa comunidade.